Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Spindel tá acertado, questão de anúncio agora para ser o substituto de Fabinho Soldado como executivo. Tem também um entrave aí relacionado ao Transferban com o Santos Laguna e alguns negócios pendentes do Corinthians que eu vou te atualizar. Ah, e tem o valor revelado da proposta do Milan por Hugo Souza. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Então, pessoal, o Bruno Spindel deve realmente ser o novo diretor executivo de futebol do Corinthians. Resta apenas o anúncio. O acerto já aconteceu com o profissional, que está fora do mercado desde agosto, né, que trabalhou no Flamengo. A gente já trouxe um perfil aqui mais aprofundado no último vídeo do Bruno Spindel, né, trabalhou ao lado do Marcos Braz, vem desde a gestão Eduardo Bandeira de Mello, ganhou protagonismo na gestão Rodolfo Landim, é um cara muito atualizado em termos jurídicos, financeiros, e tem uma expertise já no mundo do futebol, uma experiência até superior à do Fabinho Soldado quando ele chega, quando o Fabinho Soldado chegou, né? O Spindel já chega com outro know-how, um outro status de mercado, outros contatos para poder resolver algumas pendências e, obviamente, contratar nesse novo momento do Corinthians. Minha dúvida é sempre a mesma. Vai ter tranquilidade para trabalhar com o Parque São Jorge, que acabou de fritar e derrubar um executivo? Daqui a pouco eles descobrem o salário do cara, entendem que não é interessante, tem profissionalismo, como diria Fabinho Soldado, né, dentro do futebol do Corinthians, e aí? O que acontece? Então, enquanto o Corinthians não definir alguém estatutário, alguém do conselho, alguém do Parque São Jorge, para atuar junto da pasta, esse cara não vai ter liberdade para trabalhar. Mas é só um alerta que eu tô fazendo, porque eu também acho que você não tem o que fazer, né? Você precisa ir ao mercado buscar um profissional capacitado para poder comandar o futebol do Corinthians, que não é mole, não é fácil. A gente tá falando de jogadores renomados, de um elenco valioso, de um time que tá disputando títulos, que tem uma projeção grande, né, pro ano que vem. Então tem que ser um cara de envergadura, né, um cara de tamanho. E o Bruno Spindel seria esse cara. E cara, o Spindel já chega, e por isso que ele tem que ser anunciado logo, porque tem muitos contratos vencendo agora dia 31. A gente tá do dia 26 pro dia 27 de dezembro, e tem dias aí para resolver situações importantes. E tem 10, 12 dias para a apresentação do elenco. Então, assim, não dá para perder tempo. O Fabinho já saiu, o Fabinho não faz mais parte do Corinthians e o Corinthians hoje está sem o executivo. Então tem que anunciar o quanto antes. E por isso que o Bruno Spindel é o cara da vez aí para ser confirmado na sequência. Um dos problemas para você contratar é justamente o Transferban, que o Corinthians está tentando resolver com o Santos Laguna. Só que agora pintou um imbrógliozinho aí. Por quê? Porque o valor total, ele gira em torno de 40 milhões de reais. Um pouquinho mais, talvez. Mas o valor em euro, que é a dívida do Corinthians com o Santos Laguna pelo Félix Torres, ou dólares, agora me fugiu, 6 milhões e alguma coisa, em reais, você tem uma dívida de 36 milhões de reais e alguma coisa. O resto, que chega aos 40, mais 1 milhão de dólares, é relacionado a juros, impostos, algumas taxas que o Corinthians não quer pagar. Não é que não quer pagar. Dentro de uma negociação, tá aqui o dinheiro, você vai receber, eu também, só que tem esse valor aqui que é um adicional, você pode me aliviar, né, nesse sentido? E o Santos Laguna não quer. Então, eu acho que o Corinthians não vai ter jeito, vai ter que pagar os 40 milhões mesmo, porque senão não vai ter jeito, não vai ter jeito. Vai ter que resolver. Por enquanto, a situação ainda está no impasse, mas repito, tem alguns dias ainda para o Corinthians poder barganhar, porque a janela só abre dia 5 de janeiro. Até lá tem que estar tudo resolvido. Senão, enfim, isso vai se arrastar por mais um tempo. A gente já falou do dinheiro, né? Que obviamente tem o valor recebido da premiação da Copa do Brasil para você pagar jogadores, né? Premiações atrasadas, tem a dívida com o Memphis, tem muitas questões e tem esses 40 milhões, mais a dívida com o Matias Rojas, mas tem outros negócios aí. Tem 70 milhões também de empréstimo bancário e tem um valor para entrar da Liga Forte União no começo de janeiro. Então o Corinthians está esperando virar o ano para arrecadar todos esses valores e aí distribuir da melhor forma, pagando essas pendências para poder, digamos, caminhar sustentavelmente, né, com capacidade de endividamento, com dívidas urgentes mais pendentes assim que sejam resolvidas. E tem ainda uma dívida na CBF, que é da Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, que tem lá uma concentração de muitos credores que colocaram o Corinthians lá, entre eles o Cuiabá pelo Ranieri, que talvez seja a dívida mais significativa, né, dos 18 milhões de reais que o Cuiabá cobra,
Então o que acontece? Essa Câmara reúne todos esses clubes, né, que estão cobrando o Corinthians e parcela essa dívida. Ó, você vai pagar aqui em tantas prestações esses valores para a gente repassar para os clubes. Porque a CBF também pode aplicar o transfer ban. E está aplicando também nesse momento por uma dívida da última parcela de 7 milhões de reais, relacionadas a essas dívidas aí que eu falei. Então, tem que resolver as duas. Não adianta só o da FIFA. Tem que resolver o da CBF, que são 7 milhões e, se a gente está falando de 40 que vai resolver, tem que resolver o de 7 também. Então, são muitas pendências que o Corinthians precisa resolver nos próximos dias para poder contratar. E, obviamente, vai ao mercado para poder reforçar pontualmente. Até porque tem jogador saindo, tem questões que precisam ser resolvidas de forma urgente. Por exemplo, falei aí do dia 31 de dezembro, jogadores que estão encerrando o seu contrato e que tem que resolver a sua vida. O Angileri, vai ficar ou não? Foi um contrato que ele veio sem vínculo, livre, aí assinou um contrato até o final desse ano. E agora? Vai ficar ou não vai ficar? O executivo tem que resolver isso. Ele é o chefe da pasta do futebol e hoje o Corinthians não tem essa figura. O Romero provavelmente vai embora, mas é uma definição que precisa acontecer. Precisa chegar um cara lá pra ele e dizer obrigado pelos serviços prestados, uma placa aqui, ok, um abraço e tudo mais. O Thales Magno. O Thales Magno tem uma opção de compra de 70 milhões de reais, não jogou aquilo que se esperava, até começou bem esse ano, né? Tava olhando alguns gols importantes que ele fez no Paulista, acho que contra o Novo Horizontino também na Copa do Brasil, mas depois ele realmente não... E não justifica um tão alto investimento, né, pelo que ele jogou aqui. Então, assim, encerra o empréstimo, volta para o seu clube, mas o executivo precisa resolver isso também. E o Maicon talvez seja o principal problema, porque o Maicon, o Corinthians sinalizou com ele uma renovação com o Shakhtar lá, né, até 2028. Ele tá emprestado pelo Shakhtar, né, ou ele volta para lá, ou o Corinthians firma um acordo para que ele continue por aqui, e esse acordo estava sendo firmado, mas aí, diante da saída do Fabinho, os caras, peraí, vai chegar outro cara aqui, esse cara vai ter que fazer uma análise, se mantém, se não mantém e tudo mais, então tem que resolver, até o dia 31. E aí tem jogadores que estão voltando de empréstimo. Fagner, Alex Santana e Pedro Raul. Você utilizaria um desses três? O Fagner, ainda o Corinthians espera uma sinalização do Cruzeiro, para saber se o Cruzeiro quer ficar com ele mais um tempo ou não. Ou se daqui a pouco faz uma opção de compra, porque ele tem mais um ano de contrato com o Corinthians. Eu honestamente acho que o Fagner encerrou o ciclo dele, o Corinthians está numa toada de renovação aí. Se você você argumentar comigo, mas o Mateuzinho, quando se ausentou, o Corinthians não tinha um substituto. Cara, porque não quis, né? Porque tinha um Jacaré aí para poder ser treinado, testado, poderia ir ao mercado buscar um substituto. Eu não acho que o Fagner seja esse cara, até porque eu acho que o Fagner, pelas informações que eu tenho, foi liberado por uma questão de ambiente. Então, você retomar com esse cara agora, eu não vejo muito sentido. Mas, enfim, é um cara que está emprestado e que está encerrando o seu vínculo de empréstimo com o Cruzeiro. Alex Santana, eu confesso para vocês que, como gremista, eu tinha expectativa dele jogar lá, porque ele chegou tão bem no Corinthians, né? E depois se machucou, não conseguiu performar e tal. Cara, ele foi trucidado pela imprensa e pela torcida lá no Grêmio. Ele não conseguiu jogar. Uma baixa intensidade danada, teve atuações muito terríveis quando foi testado lá no Grêmio e encerrou o empréstimo e o Grêmio devolveu. Então, o Alex Santana, aquele que chegou, eu acho que teria espaço no Corinthians. Mas o problema é qual Alex Santana a gente está falando, né? Então, é uma análise que tem que ser feita. Você manteria ele no elenco? E o Pedro Raul, o Inter tá afim do Pedro Raul. O Pedro Raul tá voltando do Ceará e ele não ganha pouco não. E o Corinthians quer emprestar ele de novo, mas para alguém que banque o salário dele. E será que o Inter vai bancar? Vocês acham que o Pedro Raul teria vaga nesse time? Cara, é que assim, o Pedro Raul não conseguiu, né? Ele jogou, ele não é que ele não teve chance no Corinthians, ele jogou vários jogos, teve chance até como titular e ele não correspondeu. No Ceará, acho até que ele foi bem. E é isso, né? No Goiás ele vai bem, no Ceará ele vai bem, mas aí quando chega no Vasco ele já não vai tão bem, quando ele chega no Corinthians também não. No Botafogo ele foi bem lá atrás, num Botafogo diferente desse. Então assim, não sei, cara. Eu honestamente não sei se o Pedro Raul teria chance nesse elenco. Por característica, eu gostaria de ter um centroavante com o perfil dele. O Corinthians não tem no elenco. Mas ele já jogou, né? Jogou e não rendeu. Então eu não sei. Não sei se não valeria emprestar de novo, inclusive. O que vocês acham? E para fechar o vídeo, o Vene Casagrande descobriu o valor que o Milan ofereceu para o Corinthians para ter Hugo Souza. 6 milhões de euros, mais 2 milhões de euros por bônus, totalizando 8 milhões de euros. O Corinthians achou baixo o valor e não abriu negociações. E eu concordo. 8 milhões de euros,
dá nem para conversar. Mesmo que o Corinthians esteja precisando do dinheiro, não dá nem para conversar. Hoje, 12, 15 milhões de euros é pouco, até porque o Corinthians tem 60% do Hugo, 40% ainda são do Flamengo. Naquela negociação, o Flamengo ficou com 40%. Então, 60%, deixa o Hugo aqui. Deixa o Hugo aqui, sendo ídolo, fazendo história, sendo líder, sendo um cara super importante. Nem vem. Nem vem. O que vocês acham? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, hein? Eu volto na próxima ou a qualquer momento atualizando vocês. Valeu? Tchau. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Quero começar pelo goleiro Cadu, né? O Corinthians, ele simplesmente liberou o goleiro Cadu, né? Uma informação que eu já havia recebido já na semana passada. E hoje, né, se confirmou, ele vai jogar no Confiança do Sergipe, tá? E vai disputar aí, né, o Campeonato Brasileiro da Série C, o Campeonato Sergipano e a Copa do Nordeste em 2026. O Corinthians fica com 30% dos direitos econômicos do Cadu, ele não renova, né, o contrato com o Corinthians, vai em definitivo. E uma informação que me chegou, né, que inclusive acho que é exclusiva, não saiu em lugar nenhum, é que o Landim foi o responsável por levar ele para lá. Não sei como ele conseguiu essa informação, né? Você vê, essas pessoas, né, o Flamengo não fez sucesso à toa, né? De bobo não tem nada. Ele comprou, né, o Confiança do Sergipe e ele vem buscar um goleiro do sub-20 do Corinthians, né? Então você vê que os caras entendem de bola, porque o Cadu, para mim, é o melhor goleiro da base do Corinthians, tá? Goleiro que treinou no profissional, fazia grandes defesas, me contava que os treinos dele no profissional eram sensacionais, ele era o mais alto, mais rápido e jogava muito bem com os pés. Enfim, muita gente já deve ter visto também ele jogar no Sub-20. E agora ele vai, né, disputar aí o Campeonato Brasileiro da Série C pelo Confiança no time do Landim, tá? Ele deixou aquela mensagem nas redes sociais: hoje me despeço do Corinthians após 11 anos que marcaram profundamente minha trajetória pessoal e profissional. Foi nesse clube que fui feliz, amadureci como atleta, como ser humano, vivi conquistas, jamais esquecerei, tive o privilégio de treinar ao lado do meu ídolo e de realizar o sonho de ser relacionado por uma partida profissional, momentos que levo, né, como parte essencial da minha história, né? Enfim, o ídolo dele deve ser o Cássio, com certeza, tá? Então tá aí o Cadu, geração 2005, indo embora do Corinthians, uma grande perda aí pra mim, tá bom? Deixa o like, seja feliz o Cadu, que Deus abençoe. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Olha só, vamos falar do Bruno Spindel. Ele tem negociação super avançada com o Corinthians, o Osmar Stabile, presidente corintiano, né? Espera o acerto já rápido, né? Os detalhes burocráticos, ele já deu um ok que quer comandar o Corinthians. Inclusive já tem aí, né, falado nos bastidores, né, já tem confessado aí para amigos próximos, né, inclusive de Corinthians, que quer vir para o Corinthians realmente, que está vindo. Enfim, o Cruzeiro também tinha interesse e o Corinthians quer o mais rápido possível. O Bruno Spindel já trabalhando, tá? Já trabalhando, é um cara sério, né? Enfim, um cara que já quer ajeitar as coisas. O Corinthians tem que resolver atletas que precisam renovar contrato ou não. Caso do Michael, por exemplo, caso do Anchileri, jogadores que vão deixar o clube, né? Enfim, como o Romero e Tales, eu vou explicar a situação do Romero daqui a pouco. Contratações, né? Alguns nomes que o Dorival tem na pauta, algumas coisas encaminhadas que precisa, né, do executivo para estar negociando e fechando. Enfim, depois que o Fabinho saiu, deu uma travada um pouco nessas situações. Claro que tem um transfer ban aí com o presidente, ele vai prometer até o dia 5 e dia 6, mas tudo indica que o Bruno Spindel vai ser o executivo do Corinthians e só ele, tá? Podem vir profissionais para trabalhar no scout do Corinthians, enfim, no Cifute, é coisa normal, mas não vão vir dois executivos, não. Conversei com uma fonte que me disse, né? O pessoal reclamava do salário do Fabinho, e agora querem que tragam dois executivos, vai dar o salário do Fabinho, e vai passar, aliás, né, o salário do Fabinho, então não faz sentido. O Corinthians vai com um executivo só, e eu expliquei hoje no Almoço com a Fiel, depois você assista, o treinador faz o trabalho de mercado e de vestiário, pelo amor de Deus, e aí o executivo vai lá e negocia, tá certo? Então, ó, comenta aqui embaixo se você gostou do nome, deixe seu like, vamos... Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Informação importante, o Romero, numa conversa que teve com a cúpula corintiana, para renovar contrato com o clube, né, aceitou reduzir o salário pela metade. Ele fez esse pedido para continuar, tá? Informação exclusiva, importante aí para vocês. E a ideia dele era ganhar aí cerca de 400 mil reais no Corinthians, 400 e pouco, para jogar no Timão na próxima temporada, ou então nas próximas 2 temporadas. O problema é que os números dele na temporada 2025 não foram nada bons, né? Foi muito bem na temporada 2024, né? 23, enfim, mas não conseguiu repetir na temporada 2025 e não houve interesse do Corinthians. Então, realmente, ele não deve permanecer. Tudo indica que ele e o irmão devem encerrar a carreira lá no Cerro Porteño. Mas, tá, isso é uma informação exclusiva, importante aí para você, torcedor corintiano, né? O Romero, né, se identifica muito com o Corinthians, queria permanecer, estava disposto, né? Ele recebia 800 mil de salário, mas tinha luvas, né? Então, o salário mesmo em si era 800 mil.
Então ele aceitaria receber 400 mil para continuar no Corinthians, mas mesmo assim não houve interesse do Coringão. Não sei se vai haver um reviravolta ou não, mas eu queria te passar esse bastidor que eu acho bem bacana da parte do Romero. Acho legal passar isso para vocês também. Aliás, boa pergunta. Por 400 mil por mês que o Romero pediu para jogar no Corinthians por 400 mil por mês, você aceitaria o Romero? Uma boa pergunta, hein? Deixa o like, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, vamos falar agora de reforços. O Michael e o Alan foram oferecidos ao Corinthians. O Alan é até uma novidade, o Michael não, porque é um nome que interessa ao técnico Dorival Júnior. Aliás, não foi só o Corinthians, ele está sendo oferecido no mercado, enfim, para outros clubes também. O Flamengo, né, praticamente liberou os dois para procurarem clubes, né? E os dois, enfim, estão no mercado e foram oferecidos ao Corinthians, tá? O Michael está aprovado pelo Dorival, a questão agora é esperar o executivo de futebol para saber se há alguma chance em questão financeira, tá? E o Spindle conhece muito bem o Michael também, e conhece o Alan também, tá? O Alan não tem informação se o Dorival aprovou ou não, se há o interesse, só sei que eles foram oferecidos. E pra você ter uma ideia de números, né, do Alan, peguei aqui com o Data Claus, tá? O último jogo dele foi em 21 de setembro, né, já faz tempo já, no empate por 1-1 com o Vasco, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Alan tem 28 anos, fez 33 jogos nessa temporada, 17 como titular, chegou ao Flamengo em julho de 23, indicado por Sampaoli por mais de 8 milhões de euros, 43 milhões de reais na época. Em 23 fez só 14 jogos, em 24 na primeira temporada completa fez 40 partidas. Então o Flamengo também erra, né? Pagou caro no Alan e vai liberar de graça, tá? Ele tem muitos problemas de lesões, chegou no Flamengo em 23, se recuperando de uma cirurgia motivada por estresse na coluna lombar. No mesmo ano passou já com a camisa do Flamengo por cirurgia no tornozelo direito para retirar uma calcificação óssea. E no mesmo ano passou a conviver com um problema de fascite plantar no pé esquerdo, tá? Teve problemas musculares também. Então esse é o Alan, 28 anos oferecido ao Corinthians, o Michael, 29 anos oferecido ao Corinthians, tá? Voltou ao Brasil em agosto de 24, em 24 fez 16 jogos o Michael pelo Flamengo, 4 gols, 1 assistência, 25, só 29 dos 78 jogos, marcou 2 gols, 4 assistências, 17 deles como titular. Depois da volta do Flamengo no Mundial no segundo semestre, fez só 5 partidas pelo Flamengo. Tem contrato até 31 de dezembro de 28, mas vai ser liberado ele e o Alan. Enfim, na primeira passagem, né, ele, 2020-21, fez 105 jogos e marcou 23 gols, né, viveu o melhor momento com o Renato Gaúcho como treinador, foi vendido ao Al Hilal por quase 9 milhões de dólares, tá? Então aí é o nosso querido Michael. Esse eu sei que o Dorival gosta, o Dorival prefere ainda o Cebolinha, mas o Dorival gosta também do Michael. E você, aceitaria Michael e Alan no Corinthians? Foram oferecidos, hein? Foram oferecidos. Será? Será que rola? Que nem eu falei que o Gabigol foi oferecido ao Corinthians depois de perder o pênalti, né? Você viu que o craque Neto falou ontem que foi oferecido, entendeu? Os jogadores que são oferecidos ao Corinthians, quando a gente tá no mercado, a gente tá sempre de olho, sempre sabendo aqui, muitas vezes em primeira mão, tá? Vamos ver, eu vou procurar saber para o Café da Fiel, que eu aguardo vocês hoje 19 horas, 19 horas e 10 minutos, eu vou tentar saber se o Dorival, se o Corinthians aprova o Alan. E você? Comenta tudo aqui embaixo, deixa o like, tá certo? Vamos embora pra gente continuar falando muito, né, do Coringão, tá? E aguardo vocês, né? Aguardo vocês aí no Café da Fiel, tá? No Café da Fiel pra gente, né, falar muito aí do Corinthians, tá certo? Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!